Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia, para os ouvintes e também para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. O tema é a designação do deputado Boulos para Secretaria-Geral da Presidência, né? É ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, com o projeto de aproximar o governo dos movimentos sociais e dos trabalhadores de aplicativos, por exemplo. O que você acha disso, Vera? Pois é, foi confirmado ontem à noite, foi a única nomeação que o Lula fez antes de viajar, deixou a do Supremo para depois. Era algo que estava no radar há bastante tempo, chegou a sair, inclusive, do radar e voltou com um tempo bem exíguo, né? Ele vai ter o equivalente a esses dois últimos meses do ano e os 4 primeiros meses do ano que vem, a rigor, se ele for se candidatar. Então é um prazo... Porque, para explicar, ele é deputado federal e o mandato dele vence agora, né? Quer dizer, então ele teria que se candidatar do ano que vem, né? Exato. Ele é o ele é o deputado federal mais votado do estado de São Paulo na última eleição. Uhum. A gente até pode falar disso porque ele deu entrevista hoje ao jornal da CBN. E quando a Cássia perguntou sobre isso, a gente até trocou mensagens, veja bem, disseram que o Lula exigiu que eu não seja candidato, nunca houve essa conversa e tal. Aí ficou entre dizer que o ideal seria completar o mandato inteiro do presidente, mas que nada está decidido. Então, na verdade, ele é candidatíssimo. Ele é o nome mais forte do PSOL, o PSOL não pode abrir mão dele, tudo bem que eles têm outra boa puxadora de votos, que é a deputada Érica Hilton, mas o Boulos tem ainda mais votos que ela, é um partido cuja bancada de São Paulo é a mais importante e eles não vão abrir mão disso. Nem o Lula gostaria que ele abrisse mão disso. Na verdade, o Boulos entra mais do que para fazer ali uma construção com movimentos sociais, que é uma ponte que o Lula já tem, entra para construir uma candidatura do Lula em São Paulo. Então, eu acho que o principal objetivo da nomeação do Guilherme Boulos é enfrentar o Tarcísio. É uma construção que o Lula está fazendo e que é mais abrangente do que só a nomeação do Boulos e que pressupõe montar um palanque forte em São Paulo para enfrentar o Tarcísio caso ele seja candidato a presidente. E aí o Boulos pode ser tanto um candidato ao Senado quanto um candidato a deputado federal puxador de votos. E por que dar a ele um ministério nesse momento? Para projetar o próprio Boulos para além do que ele tem até agora, né? A eleição de prefeito do ano passado mostrou muito claramente que o Boulos atingiu uma espécie de um teto ali para crescer se nada mais fosse feito, né? Ele tinha os votos da esquerda, de um certo centro ali de eleitorado de Pinheiros, ali de bairros ricos, etc., mas encontrava muita resistência pelo fato de nunca ter administrado nada. Isso aparecia nas pesquisas. Faltava a ele uma experiência administrativa. Então, o Lula está dando a ele uma experiência como ministro, uma experiência no executivo para ele poder exibir nas eleições, tanto na eleição do ano que vem, quanto na eleição de prefeito de 2028. Então, é uma plataforma de relançamento político-eleitoral do Boulos, mais do que algo que ele possa ajudar com os movimentos sociais. Por quê? Porque o Lula já tem os movimentos sociais, aqueles tradicionais, e porque o Boulos não necessariamente tem muita entrada com os novos movimentos sociais, que são os que o Lula precisa conquistar. Ele, inclusive, pelejou na campanha para prefeito do ano passado para falar com esse público para o qual ele está se dirigindo agora, e falou bastante sobre isso na entrevista para o jornal da CBN, que são motoristas de aplicativo, entregadores, etc. Esse público era eleitor do Pablo Marçal,
em primeiro plano. As pesquisas mostraram isso muito claramente em 2024. Então, acho que a gente tem que entender a nomeação do Boulos num outro lugar, diferente desse que está sendo vendido pela narrativa oficial. Em relação, inclusive, a essa questão, né, dos trabalhadores de plataforma de entrega e de transporte, ele disse que planeja aí negociar com esse público uma proposta que faça com que o trabalho seja menos precarizado, mas o fato, né, como você ressaltou, Vera, até agora o governo não tem essa proposta e não tem esse entendimento, né, do que seria um consenso em relação ao que de fato esse público quer e que o governo poderia oferecer, né? Veja só a confusão que isso pode virar, Cássia. Por quê? Porque existe um projeto do ministro Luiz Marinho que foi mandado para o Congresso ainda no ano passado, ficou lá dormindo porque ninguém gostou do projeto. O projeto foi considerado, e ele levou 2 anos de debate praticamente, saiu de um jeito que nenhum dos lados concordou, nem as empresas, nem os entregadores, e ficou parado. O próprio Boulos, apresentou neste ano, portanto, depois disso ter virado um tema importante na campanha, ele ter percebido que patinou nesse tema, ele apresentou um projeto de lei, que é o PL 2479 de 2025, para regular trabalho de entregadores de aplicativo. Ele estabelece um piso de remuneração mínima, exige seguro contra acidentes, regras de transparência, enfim, ele é um projeto um pouco mais voltado para aquilo que os entregadores querem, que é flexibilidade, de possibilidade de atuar em mais de uma plataforma e não ser ali fidelizado em nenhuma delas. Mas esse projeto ainda não tem um aval dessa categoria, que é uma categoria muito espalhada, não é uma categoria sindicalizada ali, que você consiga ver claramente quem é uma liderança sindical importante. Então, isso está muito ainda nebuloso se esse é o projeto que vai contar com o apoio da categoria. E, além disso, está claramente instalada dentro do governo uma disputa por uma agenda. O Luiz Marinho também deverá ser candidato a deputado federal no ano que vem. E os dois de partidos diferentes, mas buscando um mesmo público com essa agenda. Então, uma disputa de protagonismo que deve haver aí entre os dois para tratar desse assunto e quem vai ser o porta-voz desse assunto dentro do governo Lula. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, ótimo jornal para vocês. Tchau, tchau. Até mais.